Pontos Mania Cashback, você viu aí a Rafaela falando do Pontos Mania. Olha, o Pontos Mania está crescendo muito, tá? Já tem mais de 3 mil pessoas que já estão no Pontos Mania, já tem o Pontos Mania, e quando compra você ganha um desconto. Pontos Mania é cashback. Supergás Brás, por exemplo, você vai comprar um Gard Supergás Brás, você já compra ganhando um desconto, que você já tem o Pontos Mania. Então, na sua próxima compra, você já vai pagar mais barato pelo botijão de gás. Então, isso é o cashback, isso é o Pontos Mania. Bom, nossa cidade, nesse momento, durante todo esse ano que nós passamos, quais são, o que o vereador pensa para o ano que vem, quais são os projetos para o ano que vem, enfim, muita coisa aconteceu nesse ano, muita coisa vai acontecer de boa o ano que vem também. Vereador Leonardo, para a gente fazer uma avaliação desse ano. Bom dia, Léo. Bom dia, Hélio. É sempre um prazer estar contigo aqui nessa manhã maravilhosa, na TV Diário. E aí eu gosto sempre de enfatizar isso. A TV Diário tem a capacidade de ouvir vários pedaços, várias vertentes da sociedade, para que o ouvinte, o telespectador, o internauta tenha a sua opinião formada em torno das opiniões que são trazidas até aqui. Basicamente a gente quer mostrar a nossa terra, né, Léo? Sim, com certeza. O que está acontecendo em Teresópolis, quais são os projetos, o que o político pensa para Teresópolis, que as pessoas falam, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, mas ninguém vive sem política, né? A política faz parte. Como é que foi esse ano, Léo? Que avaliação você faria de 2022? 2022 foi um ano muito complexo, porque foi ano de eleição, ano de Copa do Mundo, em que o Brasil pouco se desenvolveu para pensar o próprio Brasil. E Teresópolis não pode ser diferente, Hélio. Eu vejo que foi um ano de muitos acontecimentos num ano só. 2022 foi um ano de eleição, uma eleição acirrada em que um lado e o outro se degladiou demais e ainda tem resquícios disso até a data de hoje. Estamos tendo agora a Copa do Mundo e já teve carnaval, voltou a ter carnaval, né, porque a pandemia foi embora. Então foi um ano em que nós perdemos muito tempo. No meu ponto de vista, foi muita perda de tempo. Perdemos tempo? Perdemos, com certeza perdemos. Essa briga que teve aí, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, de alguma maneira chegou a te atingir politicamente? Ou você se envolveu nela? Não me envolvi e eu respeito muito o eleitor, a vida toda eu respeitei. Eu estou ali atrás do meu voto e falar da minha opinião. Se a pessoa tem outro candidato, ela fica à vontade e tal. A mim não afetou em nada. Não afetou em nada? Não. Hoje eu botei uma matéria sua, Léo, você falando sobre empreendimentos, sobre o empreendimento lá do lado da CBF. Vamos avaliar essa situação, a tua posição nisso, né? E você está fazendo uma emenda à lei, como é que é? Sim, Hélio, é uma emenda à lei orgânica. Porque a lei orgânica, lá em 91, quando foi construída, no artigo 205, ela tombou algumas regiões de Teresópolis, como o Lago do Comari, a Silhueta da Serra dos Órgãos, o próprio Rio Paquequé. Mas, de repente, lá em 91, ainda não existia esse espírito latente da preservação do meio ambiente, embora tenha havido em 92, aqui no Rio, a Eco 92. A Eco 92. Mas, naquele momento, o legislador não se atentou a isso. E eu lendo um estudo até do Vanderlei, que é um dos grandes historiadores de Teresópolis, que fala ali do trabalho de José de Alencar, todo aquele trabalho na região do Guinle, que inspirou a construção desse acervo literário de nome o Guarani. Isso é muito importante. E mais do que isso, falando o português claro, ninguém tem como olhar para a CBF e ver aquelas matas ali dos cimos do Morro Carlos Guinle serem edificadas. O mundo todo conhece a CBF com aquela fachada, com aquele lago, com aquela floresta exuberante. Boa parte dos cimos do bairro Carlos Guinle já pertence ao Parque Nacional, que foram doados na época, Sim. até o Vanderlei teve me explicando sobre isso. E não tem como Teresópolis abrir mão daquela área, né? Teresópolis é verde, é natureza. E, como eu te disse, lá em 91, o legislador esqueceu de tombar os cimos do bairro Carlos Guinle para preservar toda aquela história que ali existe. E a gente está tentando fazer esse resgate hoje, sendo que a mata ainda está intocada, a gente proibir, né, que alguém, num futuro ou agora próximo, queira avançar sobre aquilo ali. Mas isso vai acabar virando uma luta jurídica, né? Não, estará sendo tombado pela lei orgânica Aí do já município. é lei, foi tombado, acabou. É a lei maior do município. O que alguém vai querer brigar na justiça? Para desmatar Teresópolis? Para criar ali um lugar de empreendimentos, igual falaram que iam fazer casas a 7 milhões de reais, que Teresopolitano não terá condição de comprar? Ou seja, vender o que é melhor nosso para o interesse exterior? Porque ali falaram em fazer 13 casas de 7 milhões de reais.
Eu creio que em Teresópolis não tenha ninguém querendo comprar uma casa dessa de 7 milhões. E se ela custa tanto para o particular, que ela seja boa para o público. E a gente, se você olhar, visualizar a CBF do lado direito daqui, dessa posição que nós estamos, né? Acabaria a mata, né? Acabaria a mata. Então nós temos que preservar aquilo ali, é Teresópolis. Se alguém tem 7 milhões para pagar, compre em outro lugar. Nossa mata tem que ser preservada. Quando vi essa matéria, coloquei a matéria no ar, eu fiz uma avaliação do tema e falei sobre outras coisas, falei também sobre o terreno da Sudantex, né? A gente já falou sobre isso, mas é que de volta e meia a gente tem que ficar lembrando sobre essas coisas, né? Então falamos sobre o terreno da Sudantex. Você também tem essa visão para o terreno da Sudantex? Bem, esse tombamento que nós estamos fazendo dentro da lei orgânica é falando do capítulo do meio ambiente, a preservação do meio ambiente de Teresópolis. Então nós estamos falando de floresta, que ali é adensada, já tem árvores importantes. Que já está lá a floresta. A Sudantex passaria a ser um patrimônio histórico e da construção industrial da cidade de Teresópolis. Isso é um estudo que tem que ser mais aprofundado, até para que o teresopolitano possa entender se nós não queremos que aquela indústria volte num outro molde, ou se tem que ser feito o tombamento da fachada e que se existe uma atividade industrial e comercial dentro da propriedade, só tombando a fachada para demonstrar aquele tempo em que Teresópolis recebeu os americanos e foi uma força dentro da indústria têxtil. Então, esse momento ainda tem que ser muito debatido com a sociedade em si. O que nós estamos fazendo lá nos cimos do bairro Carlos Guinle é preservar aquilo que Deus nos deu e que está no capítulo do meio ambiente da lei orgânica. Perfeito. Então, a Sudantex, eu mesmo falei isso, né? Isso é uma história que ainda vai levar muito tempo. Isso não é fácil de resolver, né? Não é fácil. Até porque o terreno tem um dono. O terreno tem um dono. É a única área do centro de Teresópolis hoje que não é explorada, digamos, comercialmente, né? É uma área enorme que tem grandes objetivos, sejam industriais, comerciais, da construção civil, mas também Teresópolis não tem um campo aberto, nós não temos um parque. Nós também temos o direito de sonhar com isso, embora a propriedade seja particular, e eu sou contra invadir propriedade particular. Nós vivemos num país em que o que é propriedade particular tem que ser respeitada. Mas se aquilo for de interesse da cidade, nós podemos sim estudar uma forma em que a gente não atrapalhe a propriedade em si, mas que preserve a história industrial da cidade. Léo, o vereador o governador teve aqui em Teresópolis, aqui no programa ele também teve aqui mesmo, conversando com a gente, e falou sobre as obras que iriam acontecer, reforma de rodoviária, reforma de feirinha, RJ 130, 100 quilômetros de asfalto. Está tudo muito parado, está tudo muito devagar. Você já tem uma posição sobre isso? O vereador vai fazer alguma coisa? A Câmara pode falar? A gente vem reiterando os pedidos, né, brigando por isso, mas infelizmente nós não conseguimos eleger um representante nosso para a Assembleia Legislativa. Porque o governador, ele ouve os nossos pedidos, sim, mas ele é incomodado realmente por um deputado estadual. Por um deputado. E não tem jeito, aquela feirinha ontem mesmo eu andei lá, aquela obra está entregue a ninguém. A época que o feirante tem o momento dele vender mais, dele produzir o seu 13º, o seu Natal, está aquilo tudo bagunçado. A empresa não tem compromisso com Teresópolis, quem está executando aquela obra não tem compromisso com Teresópolis, e nós não temos pessoas ali capazes de exigir, a palavra é essa, do governo do Estado, que aquelas coisas ali funcionem adequadamente. Agora estão colocando uns contêineres ali de frente ao shopping Comari, o pessoal da comida vai passar para lá todo engaiolado, ou seja, um desrespeito à história de Teresópolis que está sendo feita ali. A obra existe, ela tem que ter sim, só se faz fritada quando se quebra os ovos também, mas não pode se demorar tanto. Já viu uma fritada levar tanto tempo para ser feita? Você quebrou os ovos, bateu ali, está pronto. Agora, achar que tem que quebrar tudo e o teresopolitano tem que esperar, isso não pode acontecer. Agora, Léo, e o executivo? Ele já não deveria... Isso colocando a rodoviária também, né? Sim. O problema é que quando o executivo é fraco, ele entrega ao governo do Estado o que era obrigação dele fazer, ele vira conivente. E nesse momento, se ele não tinha dinheiro para fazer, agora que está tudo quebrado, ele não tem para consertar. No momento em que ele entregou ao governo do Estado recuperar a feira, que era uma atribuição da Prefeitura, no momento que entregou ao governo do Estado recuperar a rodoviária, que também era uma atribuição da Prefeitura, ele entrega ali naquele momento já a falência administrativa dele e ele não tinha nem como fazer, agora não tem como consertar. Porque a gente vê pequenos problemas, porque eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que poderia ter sido resolvido facilmente pelo Executivo, tanto rodoviária quanto feirinha.
Tá, tudo bem, veio o governo do Estado. Mas nós temos, assim, pequenos problemas pontuais, esse é um deles. A circulação de ônibus na cidade está complicado, teve uma audiência pública, eu estive lá, e é uma situação muito difícil de ser resolvida, mas que com um projeto de mobilidade urbana já ajudaria talvez até resolver esse problema. Quero te ouvir falar sobre isso. Sim, a prefeitura tem tentado, até você estava lá na audiência pública e acompanhou também, fazer a licitação de um plano de mobilidade urbana, mas a prefeitura tem que vencer esses entraves burocráticos e, de fato, fazer esse estudo. Porque nós não podemos, nós hoje já temos, o Hélio, Teresópolis já tem de maneira gratuita o que muitas cidades têm gastado milhões para fazer, que é o corredor rodoviário. Nós já temos aquela Rio-Bahia gratuita, é nossa. Ali pode haver um porto seco de carga e descarga de mercadorias. Perfeito. Ali pode haver uma rodoviária para todos que vão para o Nordeste e interior de Minas. Ou seja, o que custaria milhões de reais para uma cidade fazer, nós já temos de maneira gratuita. É só pegar, ocupar aqueles terrenos ali, o poder público, e criar ali centrais de distribuição. Só entra para dentro da cidade caminhões pequenos, descarrega ali. Caminhão grande não circula aqui. Não entra. E aí os empresários vão se condominiar e comprar caminhões ou montar uma pequena distribuidora para atender todo mundo. Nós não podemos, em detrimento do comércio, e nós temos que respeitar muito o comércio, acabar com o ir e vir da cidade. Então, ali a gente tendo um porto seco para chegar mercadorias, numa logística adequada, como existe em várias cidades. Em várias cidades. E dali o comerciante ou a própria pessoa vai lá no centro de logística e retira. Nós fortaleceremos mais os freteiros da cidade, exigiremos dele mais qualidade, eles poderão até se cooperar e fazer esse trabalho para atender os comércios. Aí as carretas poderiam entrar na cidade, sim, mas na madrugada, para abastecer os supermercados, as grandes lojas, eles poderiam vir aqui. De 8 da noite a 8 da manhã. 8 da manhã. E criarmos também a rodoviária interestadual. Né? Porque a gente pode pegar lá na rodoviária viagens vindo do Nordeste e já descer para o Rio, a gente não ficaria preso somente aos ônibus do Rio que saem da rodoviária, porque tudo que for para o Rio pode fazer uma fração de viagem para lá. Você seria embarcado e iria, como também você pegaria para subir para toda Minas, Nordeste, Bahia e por aí afora. A gente vê quantos ônibus passam naquela região. Então, hoje nós temos o maior anel rodoviário do interior do estado do Rio de Janeiro sem a cidade aproveitar. Isso teria que ser feito pelo Executivo, com apoio. Para se criar isso, é o Executivo. É a vontade do Executivo, junto com o governo federal, porque é uma área de domínio federal, junto com a concessionária dos serviços, mas isso tem que ser debatido. Né? A prefeitura desapropriar alguns terrenos ali e montar ali um condomínio de logística para recebimento de mercadorias, para entregar ali um terreno a alguma empresa que faça uma rodoviária e explore comercialmente a rodoviária, como Petrópolis, terminal rodoviário de Petrópolis. Perfeito, é. Foi feito em parte pela prefeitura, mas é explorado pela iniciativa privada. A prefeitura daria o terreno e a iniciativa privada construiria, exploraria aquilo ali por 25 anos e tal, e pagaria as taxas para a cidade. Eu acho que existe mecanismo, nós temos, volto a dizer, o maior anel rodoviário dentro de um centro urbano do estado do Rio de Janeiro é a Rio-Bahia cortando ali. É verdade, você tem razão nisso, que corta para todo o interior do Brasil, para o Nordeste. As pessoas aqui em Teresópolis, eles comparam muito a nossa cidade, Léo, com Gramado. Não tem como comparar. Gramado, se você pegar Gramado, cabe dentro do alto. É uma cidade muito pequena. Agora, em Gramado, por exemplo, você não anda de caminhão. Pois é, Hélio. Gramado só é bom porque é Gramado. E Teresópolis só é bom porque é Teresópolis. Cada lugar tem sua especificidade, a sua clareza, a sua gente, o seu povo, o seu comércio. São coisas que atraem. Nós não podemos querer ser igual a algum lugar, porque senão nós estamos dividindo com algum lugar. Turismo é você, cada época das suas férias, ir para um lado. E Teresópolis tem que estabelecer as suas características. Aflorar na indústria do turismo aquilo que nós temos de bom. Não olhando os outros, mas fazendo o que a gente tem de melhor. Nós temos duas indústrias. É a indústria da tecnologia, que poderia ser criado, né? Inclusive a gente já falou sobre isso, e a indústria do turismo. Não se compara Teresópolis nem com Petrópolis. Não, com lugar algum. A nossa posição ela é singular em tudo. É a cidade mais alta do estado, a geografia, a ida e chegada de Teresópolis é muito confortável, é próximo do Rio, ou seja, do soberbo você vê a Baía de Guanabara. São várias circunstâncias. Uma Mata Atlântica muito preservada, porque temos aqui um parque estadual, um parque municipal e um parque nacional, federal. Ou seja, nós temos como criar vários circuitos atrativos em torno do que nós temos, sem ter que trazer nada de lugar algum. Sim, mas para isso você precisa de alguém que faça, de um líder. Sim.
O que nós temos que fazer, verdadeiramente, é criar uma política desenvolvimentista. Igual eu estou falando lá, a questão da rodoviária na estrada, um centro de distribuição. A questão aqui desse teleférico, que ainda está sendo muito debatida. Isso é uma coisa que não nasce de hoje para amanhã, porque passa por cima de propriedades particulares que entrarão na justiça, que terão de ser desapropriadas e indenizadas. São coisas que têm que ser estudadas, né? Tem que ser feito um plano para os próximos 5 anos e desenvolver. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas em Friburgo tem. Friburgo tem. Mas não tem casa embaixo. Mas não tem, exatamente. Não tem casa É embaixo. pelo meio da mata. Pelo meio da mata. Nós podemos fazer um aqui também pelo meio da mata, mas não no lugar onde querem fazer. Ali é complicado isso, por causa das casas que tem. Olha, eu vou para o comercial, a gente continua conversando com o vereador. O Marcos Rabi botou aqui, bom dia, meu amigo vereador Leonardo Vasconcelos. Sempre foi um grande democrata. A frase do Guarani, de um dos cabeços da Serra dos Órgãos, desliza um fio d'água que se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas. Espera aí, que aumentou aqui o texto. Deixa eu pegar outra vez. De um dos cabeças de água da Serra dos Órgãos, desliza um fio de água que se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas. Torna-se um rio caudal. É o Paquequé, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, o que rola majestosamente no seu vasto leito. Olha que descrição gloriosa do Rio Paquequé e de todo esse Vale de Teresópolis. Nós temos que tombar o que existe de Mata Atlântica, porque o Guarani é uma das maiores obras da literatura brasileira e que tem como cenário de construção a cidade de Teresópolis. Nathalie Bernardo, bom dia, presidente Leonardo. Orgulho de ter o Leonardo à frente da Câmara de Vereadores. Charles Machado, grande liderança do nosso município. E o Marcos voltou aqui. A prefeitura cedeu aquele espaço em frente à Igreja Batista Central, onde era o camelódromo para caminhões. E assim quebrou o monumento do pastor Batista Antônio Moreira Pote. Sabia disso, Leonardo? Sim, eu conheço essa história. Inclusive, a gente vem cobrando a prefeitura que faça o erguimento desse monumento novamente. A Josi está aqui, mandando um abraço para a sua querida amiga pastora Gabriela Oliveira. Um abraço. E bom dia, Hélio. Bom dia, presidente Leonardo. A Nathalie voltou dizendo que falta gestão. Mauro Moreira, bom dia, Hélio. E bom dia para o nosso Leonardo Vasconcelos. Ganda André, bom dia, Leonardo. Bom dia, meus amigos. Eu vou rapidamente para o comercial. A gente volta já lembrando o seguinte. Posto Santo Estevão em Araras. Combustível de qualidade Fit. Gasolina, lógico, Fit. Álcool, Fit. E você ainda tem um posto ecologicamente correto. A gente volta já.